E aí, gente? Hoje a gente vai começar uma nova parte da matéria, tá? Totalmente diferente do que a gente tinha vindo antes. Que hoje a gente vai começar a teoria da relatividade, tá? Aula um, teremos duas aulas. Então, aqui nessa teoria, é uma coisa que é um pouco diferente, pode soar estranho, então tenha um pouco de paciência. Em princípio, as coisas não são difíceis de fazer, de resolver problemas, de entender, mas assim, pode acontecer de dar uma coisa na cabeça porque não é tão intuitivo assim, tá? A gente vai tentar, de maneira tranquila, destrinchar isso aqui. Então, o conteúdo de hoje a gente vai falar de relatividade de Galileu, que isso ainda é relatividade não especial, né? Porque a relatividade especial ela vem depois de todo o desenvolvimento da mecânica e do eletromagnetismo. E aí a gente fala dos postulados, tá? Que a gente vai partir desses postulados para desenvolver as ideias, tá certo? Enfim, tem os outros conteúdos a gente vai vendo. Então, a relatividade em si, ela é uma área da física já muito antiga, tá? Que ela é dedicada à medição de eventos, certo? Então, vai acontecer, o que que seria um evento, a gente vai definir também o que que é um evento, mas enfim, uma batida de dois carros seria um evento, por exemplo. Um carro passando seria um evento. Um tiro seria um evento, tá? Então, a relatividade ela é dedicada a estudar esse tipo de coisa, né? No sentido de onde e quando eles ocorrem, certo? E, além disso, a gente vai ter a ideia de o que separa esses eventos no espaço, distância entre eles, e no tempo, tá? Quantos segundos decorreu um evento. O carro passou aqui, quantos quilômetros por hora. Então, é tudo isso. E dentro da teoria da relatividade que a gente vai tratar aqui, nós temos dois casos distintos, tá? O primeiro, que é o foco do curso, se chama Teoria da Relatividade Especial ou Restrita, tá? Ela foi publicada em 1905 e ela vai tratar das invariâncias das leis da física sob uma transformação entre referenciais que se deslocam com velocidades relativas uniformes, tá? O que está dizendo aqui. Vamos traduzir isso, certo? Quando a gente fala de invariância das leis da física, significa que as leis não vão mudar, certo? E aí, quando tu tem dois referenciais, por exemplo, uma pessoa que está parada aqui em relação a mim, e só que tem uma pessoa que está no ônibus, ou seja, ela está em relação a mim e a pessoa que está parada do meu lado, essa pessoa que está no ônibus está em movimento, tá? E aí, quando a gente fala transformação entre referenciais, isso significa que a gente vai analisar uma lei baseada nos dois referenciais diferentes. O referencial no qual eu estou aqui, em repouso, e o referencial do cara do ônibus. E a ideia é o seguinte: as leis da física não vão mudar se eu comparar eu aqui e a pessoa que está no ônibus, tá? Contanto que as velocidades entre mim e o ônibus sejam uniformes, tá? Se tu tiver aceleração, então tu já não tem mais a invariância das leis, tá? Então essa é uma premissa, tá? A mesma coisa valia para a teoria da relatividade do Newton, né, e do Galileu, que quando você tem aceleração, você tem referenciais acelerados, tá? E uma das coisas que a gente aplica a teoria da relatividade especial é a questão do GPS, tá? Eu vou falar melhor disso no final. E outra coisa que isso envolve o meu trabalho é muitas coisas em relação a aceleradores de partícula, como por exemplo, aqui eu botei o CMS, que é um detector, que está lá no LHC, precisam utilizar o conhecimento que foi construído com a relatividade especial, tá? E aí tem aquela famosíssima equação, né? E igual a mc ao quadrado, que também a gente vai entender na aula 2, tá? O outro ponto é a teoria da relatividade geral, 1916, tá? Essa aqui, não, a gente não vai ver ela, tá? E no caso, ela generaliza o que foi feito na restrita, só que nesse caso você vai pegar os referenciais acelerados, lembra, no primeiro caso a gente tinha velocidades relativas uniformes, e também vai incorporar a gravitação. Nesse ponto, a teoria se torna muito difícil matematicamente, tá? Ao contrário da teoria da relatividade especial, ela é mais simples, matematicamente é muito simples. Nesse caso aqui, a gente não vai tratar dela, mas tem todo o escopo matemático muito mais complicado, tá? E uma das coisas mais conhecidas dessa teoria é o desvio da luz por massas muito grandes, por exemplo. Você assume que uma estrela está na posição, só que ela está em outra porque a luz desvia quando ela encontra uma massa muito grande, tá?
A título de exemplo, em Sobral, eu acho que foi em 1918, foi um dos locais que teve um eclipse e constataram que tinha uma curvatura da luz. Enfim, tem outros experimentos, outras coisas que são possíveis através disso aqui, mas para vocês terem uma ideia, essa é a teoria que explica a formação dos buracos negros, por exemplo, tá? Então, na aula de hoje a gente vai ficar com relatividade especial e a geral fora do escopo, tá? Só quem for fazer mestrado, doutorado em física, enfim. Aí, o primeiro conceito é o da transformada de Galileu, certo? Transformada de Galileu, a gente consegue mostrar o seguinte: se você pegar é, dois referenciais, por exemplo, eu coloquei aqui uma pessoa que está aqui parada, que é o referencial verde, né? Tem o x, y e z, e comparar com o referencial desse ônibus que está em movimento, na qual esse ônibus está aqui com a velocidade v uniforme, né? Constante em relação ao carinha que está parado na estação, na parada de ônibus. Aí a gente pode perguntar assim, como é que é visto um clarão, né? Ou, sei lá, um cara soltou os fogos em relação ao cara e ao ônibus? Como é que a gente descreve esses eventos, né? Pra esses caras. Vamos ver como a gente faz isso utilizando a transformada de Galileu, tá? Pode converter velocidades de um para o outro, tá? E aqui a gente já mostra que as leis são invariantes sob transformada de Galileu, tá? A gente vai mostrar isso agora. Vamos lá. Então, o que é que a gente tem, né? A gente tem dois referenciais, tem o referencial que eu vou chamar de S. Que aqui eu tenho Z, tem Y, aqui eu tenho X, que é onde o cara tá parado, né? O rapazinho tá parado. Que bonequinho. E tu tem um referencial do ônibus que está em movimento. Esse referencial ele tá com a velocidade V, tá aqui o busão, beleza? Aqui o ônibus. Nossa, que ônibus bonito. E aqui tu tem referencial Z', Y', X'. Pensa aí, tô parado e tem a opção do ônibus. Então vamos comparar como é que a gente vai ver o clarão. Primeira coisa a se notar é que, em relação ao carinha que está aqui na parada, como é que a gente vai medir a coordenada do ônibus? A coordenada do ônibus vai ser medida pela coordenada dele, seria o quê, né? A x do ônibus vista em relação ao cara na parada vai ser x', tá? Porque a x' ela tá na frente da coordenada x. É como se você estivesse assim, ó. Que tem a coordenada x e bem aqui a x', e é onde o ônibus está. É x. Só que como ele não está parado, ele está se movendo com velocidade constante, como é que a gente calcula a distância que ele vai se mover? A distância que ele se move, né? Distância que ele se move é igual velocidade vezes o tempo, tá? Espaço percorrido, velocidade vezes o tempo. Ou seja, a posição do ônibus em relação à pessoa que estava parada olhando vai ser a posição atual, x', mais a velocidade dele em função do tempo, vt. Então vai ser x' mais vt, tá? Então isso aqui. Agora eu te pergunto, a posição dele, y, ela não muda, porque y é o referencial que está saindo assim, né? Se ele não está se movendo nessa direção, então a coordenada y' vai ser sempre igual a y. Da mesma forma para z, z igual a z' e t igual a t', porque os dois cronômetros não vão mudar se tu estiver andando ou não, não nesse caso, tá? E aí lembrando o que, gente? Lembrando que velocidade é dx dt, né? Tá? Aqui em forma de vetor. Vamos aplicar aqui. Então, dx dt é igual, aplica dos dois lados. Dx' dt' mais ddt de quem? De v vezes t, tá? Aí, esse cara aqui, ó, é o v, tá? Vx, né? Velocidade vezes x, né? Que é a derivada do espaço em relação ao tempo é a velocidade. Então, aqui fica vx igual. Esse cara aqui
É o Vx, só que linha, no referencial do ônibus. Vx linha mais. Esse cara aqui, o V ele é constante, tá? O V é constante. Se o V é constante, ele sai da derivada. Então, isso aqui, ó, vai ficar dt, dt, o V fora, então fica V, porque dt, dt dá 1. Então, fica V. Ou seja, aqui é nada mais nada menos do que a lei de adição de velocidades, tá? De maneira vetorial. Por exemplo, se eu tivesse parado e o ônibus estivesse vindo nessa direção, qual seria a lei de adição de velocidades? Eu teria que somar a velocidade do ônibus à minha, porque ele estaria vindo na minha direção. Agora, se o ônibus estivesse indo para cá, seria a mesma coisa, só que com a velocidade com o sentido oposto, tá? É justamente isso que isso aqui fala. E aí, no caso desse de x, no caso de y, z e t, o que que a gente vai ter, né? dy dt é igual a dy' dt. Isso significa que vy' igual a vy. Isso se aplica para todo o resto, tá? Então, no final de contas, a gente vai ter o seguinte: px igual vx' mais v. Vy igual vy' e VZ igual a VZ', porque não tem mudança no eixo Y e nem no eixo X, tá? E aí a próxima coisa que a gente tem que notar é a aceleração, né? A aceleração, vetorialmente, ela é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Aí eu posso aplicar aqui também, ó. Então vamos lá. dvx dt igual, aplica dos dois lados, né? dvx' dt mais dv dt. E aí é o seguinte, isso aqui é zero, porque a velocidade v que eu estou colocando aqui é a velocidade do ônibus em relação à pessoa na plataforma. Como ela é constante, então ela não muda em relação ao tempo. Então ela é derivada zero. E aí, quem é esse cara aqui? Esse aqui é a aceleração x e esse aqui é a aceleração x'. Se eu fizer a mesma coisa, e aí então, esse aqui vai resultar em quê, né? Então isso resulta o seguinte, ax igual a x'. Tá? E aí, no final de contas, meu povo, aqui tu vai ter a y igual a y' e a z igual a z'. Ou seja, em relação aos dois, a aceleração ela vai ser a mesma, tá? Isso quer dizer o quê? Lembra agora da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton diz que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração, tá? Vamos pegar aqui cada componente, Fx, Fy, Fz. Fx vai ser m a x, certo? Só que a x, né, gente? A gente achou aqui, ó. A x é igual a y'. Ups. Então fica m a x'. Só que quem é m a x'? Isso aqui é a fx', que é a força no referencial x'. Ou seja, mostramos que a força resultante no x é igual a no x', f' de x. No final de contas, fy Fy', Fz igual a Fz'. Ou seja, se tu tem dois referenciais que se movem com velocidade constantes em relação um ao outro, as leis da física, da mecânica, as leis da mecânica são invariantes, tá? Por que que são invariantes? Porque a força resultante nos corpos vão ser as mesmas, tá certo? Então, isso é o detalhe importantíssimo da atividade de Galileu, tá? Então é isso. A gente continua no próximo vídeo. Valeu, valeu.